Queridos, vamos abrir a escritura em Hebreus capítulo 13. Antes de nós começarmos a ler este capítulo, logo nos seus primeiros 7 versículos, ele nos traz algumas orientações. É o apóstolo dando ali o seu parecer final, já agora desconectado, no sentido direto, de toda a doutrina apresentada nessa epístola. Ele dá conselhos gerais, palavras soltas da estrutura do livro, porém, são conselhos e instruções espirituais que estão agregadas e estão vinculadas à ideia de uma vida cristã saudável. E mais do que uma vida cristã saudável, uma vida de igreja saudável. Ou seja, ele fala a igreja como quem busca orientar como deve ser o viver dos irmãos em relação uns aos outros, a convivência de igreja. Mas antes de entrar aqui nesses conselhos, nessas orientações espirituais, eu precisava que você pensasse um pouco comigo, e talvez a nossa grande dificuldade hoje de compreensão acerca da verdade, ou que seja acerca do evangelho, seja exatamente em razão das estruturas que nos foram passadas durante toda a nossa vida. Estruturas do ponto de vista teológico e do ponto de vista institucional de igreja. Então, infelizmente, toda a nossa orientação com respeito à vida cristã, com respeito a Deus, com respeito à salvação, sempre esteve vinculada à questão de igreja institucionalizada. Ou seja, nós aprendemos que para você crer em Deus, você precisa necessariamente aceitar a Jesus, sim ou não? E entendemos e aprendemos que aceitar a Jesus seja necessariamente você pertencer a uma igreja evangélica institucionalizada. E entendemos que pertencer a uma igreja significa você ir a uma reunião e ali você ouvir uma palavra e ouvir um sermão, que seja, e um apelo, e você aceitar a Jesus naqueles moldes, né, de levantar a sua mão. Veja que está tudo conectado. Nós aprendemos no passado que para alguém crer em Deus de fato tem que aceitar a Jesus, o que até então parece coerente, né? O problema é a cadeia que vai se seguindo. Porque se nós aprendemos que para que alguém crer em Jesus, necessariamente tem que crer, ou melhor, crer em Deus, tem que aceitar a Jesus, e que aceitar a Jesus implica uma igreja evangélica institucional, entenderam ou não? E que pertencer a uma igreja evangélica institucionalizada implica, uma coisa implica a outra. Você ir a uma reunião, ouvir um sermão, ouvir um apelo e aceitar a Jesus nos moldes e, sobretudo, dentro de uma comoção subjetiva, pessoal, em razão de uma série de conflitos e problemas que você passava e que aquele sermão te apontou uma saída, uma solução, uma vida mais fácil, uma vida melhor. E você, então, aceita Jesus e agrega aquele grupo de evangélicos e que entende que a salvação pertence àquele grupo, de modo que somente de acordo com uma vida, de acordo com aquele sistema, aquele grupo é que você garante a sua salvação. E agora esse sistema, ele traz uma série de comportamentos meramente exteriores, no sentido do que comer, do que não comer, do que beber, do que não beber, o lugar que você pode frequentar, o lugar que você não pode frequentar, o tipo de pessoa com quem você pode desenvolver uma amizade, pessoas com quem você não pode desenvolver amizade. Vocês entendem? A música que você pode ouvir, a música que você não pode ouvir. Certo? Essas coisas todas. Então, em razão de todo esse sistema e essa sistematização de coisas, uma implicando a outra, acabou levando a não compreendermos a essência da vida.
da existência, do homem, do evangelho, do pecado, da salvação. Então, em algum momento é preciso que nós tenhamos a compreensão de algumas coisas. E a primeira delas, e nós nos esforçamos para passar isso para a igreja, para vocês, porque isso tem acontecido comigo. Então, quando nós, pastores, os pregadores em geral, nós transmitimos algo, é porque nós já recebemos primeiramente. Aquilo foi constituído em nós. Então, nós tentamos demonstrar a primeira coisa. Nós precisamos nos despir, literalmente falando. Não, literalmente falando não, né? Não dá certo, né? Obrigado, pastor Josué. Obrigado você que foi gentil comigo. Obrigado pela gaitada do nosso irmão, amigo, meu amigo particular, Gil. Tá bom? Nada a ver, Gil. Pode dar a gaitada que você quiser, que não vai dar nada. Mas assim, é porque eu quis usar a palavra literalmente para dar bastante força e reforço, mas não funcionou. Precisamos nos despir, digo metaforicamente, simbolicamente, de toda essa estrutura de pensamento forjada pela religião. Não podemos pensar em Deus enquanto o Deus de um grupo, que está preso às regras daquele grupo. Temos que pensar Deus enquanto o Deus dos céus e da terra. É o Deus da criação, é o Deus de tudo, e o Deus de todos, dos céus, da terra, do mar, de todos os seres, dos anjos e dos homens, e tratando-se dos homens, de todos os homens. Jesus, por exemplo, em Mateus capítulo 11, versículo 25 a 27, quando ele ora ao Pai, ele diz: Senhor dos céus e da terra. Ó, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. E quando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, faz referência a Cristo Jesus enquanto o nosso Salvador, aquele que salva a todos os homens, ele coloca de maneira clara que Jesus é o mediador entre Deus e os homens, todos os homens. Então, infelizmente, toda a nossa dificuldade de compreensão da verdade, ela sempre encontra a sua razão ou ela se esbarra no problema teológico. Entendam isso. Teologia sistemática é um grande problema. Poderia ser uma coisa boa, mas infelizmente o próprio nome já está denunciando, né? Teologia sistemática ali, a verdade ela foi sistematizada em dogmas. É por isso que nós temos dificuldade, e grande dificuldade, entre compreender, por exemplo, o livre-arbítrio e soberania de Deus. Porque esses dois temas, eles foram paradigmatizados dentro de estruturas de pensamentos dogmáticos. Aí ou você é a favor ou você é contra. Você não consegue perceber a essência do que seja uma coisa e outra. E perceber como isso é claro e é tão vivo e tão orgânico na existência humana. Problemas sobre salvação, visão calvinista, visão arminiana. A discussão, salvação se perde ou não perde. Isso já se tornou tão destituído de sentido para mim, porque salvação nem se perde, nem se ganha. Salvação é um processo que você pode estar hoje retardando, no sentido de perdendo, de experimentar algo que está disponível para você hoje. Mas se não implica necessariamente perda eterna. E está todo mundo aí se ufanando de uma visão, de um dogma, achando que com isso ele está salvo, numa garantia meramente tola, porque não existe nenhuma garantia de salvação que não seja orgânica. É Deus em você, trabalhando em você. Não tem garantia dogmática, doutrinária. Nenhuma doutrina te garante absolutamente nada. Um exemplo do que eu estou dizendo, essa semana alguém me pediu ajuda para solucionar o problema a respeito de uma discussão acerca de arrebatamento. Então as pessoas estão preocupadas sobre o arrebatamento, se ele vai se dar como dizem mesmo, o povo desaparece aqui, aparece lá. Observa que
embora a Escritura fale sobre arrebatamento, isso é claro, isso não somente claro, mas é a coisa mais certa que há em toda a Escritura, porque não se diz de nenhuma outra forma, senão de forma explícita. Mas as pessoas querem saber se ela vai desaparecer daqui e aparecer lá. Se vai ser antes da tribulação, depois da tribulação, ou se é no meio. Observa que todo o pensamento está na forma doutrinária como se coloca. Mas não querem entender como esse arrebatamento influencia o meu coração. O que é arrebatamento em mim. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Ou o que eu disse a princípio impede os irmãos de entenderem? Né? Por exemplo, olha que coisa mais linda e mais prática. Quantos aqui creem na ressurreição dos mortos? Mas lógico, a ressurreição dos mortos é ponto fundamental da fé. Até porque se cremos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, semelhantemente ele trará em sua companhia os que dormem. Palavra do apóstolo Paulo, né? É como fundamento do evangelho, ou seja, quem não crê na ressurreição dos mortos, ele perdeu o fundamento principal do evangelho, que é a ressurreição de Cristo. Só que Paulo, num dado momento, ele fala assim, olha, ele vos deu vida juntamente com Cristo. Olha que coisa interessante. Então, se ele nos deu vida, nós estávamos o quê? Mortos. Ele começou dizendo, estando vós mortos. Então, olha como ele fala de morte, num sentido espiritual. Mas quando nós falamos de morte, nós só conseguimos pensar no sentido físico. Fala a verdade. Quantas vezes você pensa na morte? E das vezes que você pensa, quantas vezes você pensa em morte no sentido de que diz Paulo, estando vós mortos? Ou quantas vezes nós pensamos na morte de alguém que morreu literalmente, o corpo físico? E aí em seguida ele vai dizer, e juntamente com ele nos ressuscitou. Aí, você foi ressuscitado? Estou perguntando, você foi, Istvan? Você já morreu? Então, quando Paulo fala de ressurreição, ele consegue falar de ressurreição fora de qualquer categoria pragmática, empírica, senão espiritual, orgânica. Ressurreição não é simplesmente a ressurreição do corpo, é algo mais além disso. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Ou seja, é preciso que nós comecemos a pensar todas as verdades do Evangelho a partir da sua natureza essencial, a partir do seu significado, para mim, hoje. E a conferência que nós teremos, então, neste ano, no caso, neste mês, mas de maneira específica, será como um simpósio. É uma espécie de revisão das verdades que até então temos tratado ao longo desses anos. É uma atualização dessas verdades. Nós vamos colocar de modo fundamental, de modo orgânico, as verdades acerca desde Deus enquanto Criador e a relação Deus e o Criador e as criaturas. Qual é a relação essencial? Vamos tratar de maneira específica e essencial e fundamental acerca da queda do homem, como que se deu esse processo. Vamos chegar a uma visão tão clara de que nunca mais você vai pensar na queda do homem pensando num jardim distante de você há pelo menos 6.000 anos, você pensando lá em Adão, a cobra e a mulher. Você vai conseguir perceber a árvore do conhecimento do bem e do mal em você, dentro de você, na sua vida diária e prática. Você vai perceber que a queda não é de Adão, que quando Paulo fala que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram, não é uma questão meramente legal. Ah, ele pecou, eu sou culpado? Não, você é tão culpado quanto ele, porque a semelhança dele, e você sendo ele, você é o transgressor, você é o que toma posse dessa árvore como alimento para viver sem Deus diariamente.
não é meramente uma questão legal, é uma questão orgânica. Se tem uma coisa orgânica que nós sabemos o que é a queda. Ah, porque Adão, agora nós somos aqui culpados, sofremos as consequências. Não, nós sofremos as consequências do nosso próprio pecado. Isso não desfaz a ideia do pecado original de Adão. Mas isso significa que Adão, ele continua e ele se atualiza em cada ser que nasce. Adão é um atualiza, ele se atualiza e ele renasce em cada um que nasce. E a queda acontece em cada um que vem à existência. E é nós que mantemos essa queda, inclusive alimentamos. Nas conferências nós vamos tratar desses aspectos todos e demonstrar que o Evangelho, enquanto poder de Deus para a salvação, ele, embora traga consigo a Cristo como modelo, e a Cristo enquanto o Redentor vicário do pecador, ele é sobretudo o caminho. E aí eu vou falar de um modo bem aberto para vocês não terem nenhuma dificuldade de entender, mas o caminho não é simplesmente ou meramente, entre aspas, para ser crido. Por exemplo, se eu falar para você assim, olha, essa estrada que vai aqui, ó, que vai essa 060, é para cá, né? Para cá? 060? Para cá? Essa estrada aqui, ó, te leva a Goiânia. Você fala assim, e eu acredito. Eu pergunto, você vai chegar a Goiânia, em Goiânia? Você vai chegar lá? Acreditando? Acreditando? Não, acredito piamente que ela vai. E você vai chegar lá? Você tem que fazer o quê? Caminhar, tem que pegar a estrada e ir embora, ué. Tem que seguir o caminho. Se você não percorrer o caminho, você não chega lá nunca. Então, o que tem de crente dizendo que Jesus Cristo é o caminho, mas que não querem andar nesse caminho, não. Eles só querem acreditar, não, ele é o caminho, e pronto, ele é o caminho, eu estou salvo. Mas o caminho é para ser trilhado. Que é esse caminhar, nesse caminho, é que redime o homem. Esta é a razão, e aqui ninguém pode duvidar de mim. E se você duvidar, por favor, se manifeste, que eu vou exigir de você uma prova. Por isso que depois de 2000 anos a igreja não foi redimida ainda. Vai desviar, Josué? Você está me olhando com a cara, eu falei, rapaz. Aí, se isso aqui for para o ar, aí vai para o ar, na verdade, vão editar, mas vão deixar minha fala, e é para deixar. Falou assim, agora esse pastor ficou louco, a igreja não está redimida. Aí eu sei, vão me mostrar uma série de textos, dizendo os santos, aquele que está em Cristo, tal, tudo bem. Mas eu também vou demonstrar que os santos, aqueles que estão em Cristo, né, eles são convocados à redenção. São chamados à redenção. Ou seja, nós estamos num processo de redenção. Agora, depois de 2000 anos, o que você vê de igreja? Você vê dinheiro, fazenda, teologia da prosperidade, barganha, me ajuda aí. Falsas curas e manipulação de cura, placebos. O que mais? Ajuda aí, pastor Josué. Mensalão já está antigo, já é bem antigo o mensalão, é porque eu sou antigo, Josué. Hoje é Lava Jato, é tudo isso. Feitiçarias, tudo isso se vê em igreja. Parece goiano, né? Tudo se vê em igreja é em igreja, em igreja. Tudo isso. Agora, capítulo 13 de Hebreus. Seja constante o amor fraternal. Parece que nós agora saímos da terra e entramos da lua para cima, né? Um planeta totalmente desconhecido. O amor fraternal. Puxa vida, irmãos, que maravilha. Porque aqui o escritor está falando, seja constante. Ou seja, que o amor fraternal seja uma marca
um signo, seja a essência, o viver da igreja. O amor fraternal. O amor fraterno, o amor entre os irmãos. E olha que essa aplicação aqui, ela ainda é restrita ao âmbito da igreja. Não que não se deva amar os outros, não é isso. Devemos amar a todos, inclusive o Evangelho nos orienta a amar o inimigo, inclusive. Não é isso? Os que nos perseguem. Agora, nesse caso aqui, ele está dando orientação aos irmãos, que o amor entre vocês, o amor entre os irmãos, seja constante. E essa semana enviaram aí no WhatsApp um áudio, ou um vídeo, não sei se eu o tenho aqui, eu costumo guardar alguns vídeos que eu acho interessantes, eu acabei deletando ele, mas alguém deve ter ele por aí. Mas outra vez vocês vão ver, uma hora eu vou passar ele aqui no telão, num culto aqui, que for bem apropriado, não sei se é apropriado passar aqui, talvez só não gravar, né? E não transmitir para que ninguém capture em casa, porque seria ruim. Mas é o seguinte, alguém pegou um vídeo do pastor Valdemiro Santiago pregando a palavra no culto. Então, o primeiro momento do vídeo é ele dizendo: irmãos, quando alguém vos ofender, falar mal de você, te criticar e tal, você perdoa. Até a maneira de falar é diferente, né? Perdoa. O que é o que o Evangelho diz, ele não está errado não, está certo. Só que em seguida, fizeram a edição e colocaram um policial militar falando mal do Valdemiro. Um policial militar por aí fez um vídeo e xinga o Valdemiro, esculhamba com a igreja dele e tudo. E aí o Valdemiro, ao ver este vídeo do policial, gravou algo para rebater. E aí pensa num homem irado que amaldiçoava esse policial militar. Filho do inferno, você é um desgraçado, miserável. Aí só não xingou um palavrão porque não era nem o Silas nem o Caio. O Caio porque é liberto, o Silas porque é carioca. Nenhum preconceito com os cariocas, porque o carioca ele tem um vocabulário que nós às vezes chamamos de palavrão, que para eles é a coisa mais natural que existe. Nós temos que aprender a lidar com a questão regional. O carioca ele tem uns termos que para ele não tem nenhum significado, naquela comunidade não tem nenhuma conotação, e muito menos denotação. Para ele é normal, mas você ouve, isso é estranho, porque não tem um costume. Então o carioca às vezes xinga, para nós é xingamento, e o outro é porque é muito liberto. Mas, por todo efeito, aí o vídeo traz, então, fechando o Valdemiro, voltando a falar sobre o perdão. E para você abençoar aquele que te ofende. O que a pessoa que fez esse vídeo tentou dizer? Tentou dizer o seguinte, que a ideia do amor e do perdão ainda está no plano das ideias. Talvez ele tenha tentado falar mal do Valdemiro, mas eu não vi como que isso não é uma coisa contra o Valdemiro. Eu vi uma exposição clara dentro de uma coisa prática que ocorreu, infelizmente, com o Valdemiro, mas que expressa um fato. O fato de que seja constante o amor fraternal, que vai produzir o perdão, que vai produzir a bênção, que vai produzir uma série de outras coisas, como sendo ainda no plano doutrinário. É muito bonito nós falarmos sobre as coisas bonitas do Espírito, da verdade. O problema é que o plano da realidade, o plano da experiência humana, e, sobretudo, o plano da experiência da igreja, não condiz. Nós acabamos de colocar agora que a igreja precisa de quê? De ser redimida. Imagine só você que Jesus, depois que ele falou tudo, imagine só, você pode ler os 4 evangelhos, cada um
vai trazendo mais informações quantitativas do que Cristo disse, mas no final, vamos fechar aqui agora, eu vou embora, eu vou voltar para o Pai, vocês vão ficar aqui na terra, e vocês serão meus discípulos, tá bom? Tá, tudo bem. Então, agora é o seguinte, o mundo saberá que vocês são os meus discípulos quando vocês conseguirem implantar igrejas em todo o mundo, igrejas institucionais, entendeu? Alugarem prédios ou comprarem grandes lotes, fazerem grandes catedrais, grandes congressos, e estabelecerem várias regras. Aí o mundo saberá que vocês são meus discípulos. Não foi assim que ele disse? Como foi que ele disse? O mundo saberá, reconhecerá, entenderá, perceberá, verá que vocês são meus discípulos quando vocês amarem. O amor é a marca. Marca. Agora, qual que é a marca hoje para você saber se alguém é, entre aspas, cristão ou não? Qual que é a marca? Tira por você, não precisa perguntar para o outro, não. E sem preconceito, não vamos tentar também banalizar a coisa. Seja sincero. Qual que é a marca? Como é que você sabe se o fulano é crente ou incrédulo? Quando ele frequenta um grupo chamado evangélico. Quem mais? Não, eu digo a pessoa. Como é que você sabe que o fulano é crente e não incrédulo? Por exemplo, se ele andar com uma guia no pescoço, você sabe que ele não é. Eu fui lá embaixo, vamos subindo. Eu comecei lá nos rudimentos. Se você vir ele com um crucifixo no pescoço, no sentido de um terço, você sabe que ele não é crente. Não, mas é cristão. Não, mas católico não é crente, gente. Católico é incrédulo. Entendam que eu estou jogando com as palavras. Porque o crente diz que o católico é incrédulo. Ou não diz isso? Tanto é que as igrejas evangélicas não admitem que você pregue para um crente deles. Fala que você pescar em aquário alheio. Mas eles pregam para os católicos, porque os católicos não são salvos. Entenderam a ideia? É a ideia que estou falando. Eu não estou afirmando categoricamente, estou dizendo o que se pensa. O que mais? Se ele anda com a Bíblia, é crente. Né? Fatalmente é crente. Você não vai ver um incrédulo, nos conceitos que estamos tratando gerais, com a Bíblia no ônibus, embaixo do braço. Não vai ver. O que mais? Desculpa. Linguagem. Os jargões. Está amarrado. E aí, vaso? Varão. Aí eu, por exemplo, eu frequento vários lugares que não são tipicamente evangélicos. Vocês sabiam disso? Não. Eu vou a lugares que não são evangélicos. Eu vou a restaurantes, eu vou a bares. Bares que eu falo, lugares onde as pessoas estão lá ouvindo uma música, estão tomando uma cerveja, ou podendo também jantando, comendo uma pizza, mas é um lugar social. Eu vou a esses lugares, e com bastante frequência, graças a Deus, que eu sou liberto. Aí eu falo assim, às vezes, para o garçom, ô, varão, aí fala assim, você é crente? Em vários lugares, você é crente? Eu falei, eu sou cristão. Porque você fala varão? Eu falei, tem sentido. Lógico que esse termo varão eu só aprendi com os crentes. É um vício até, né? Né, varão? O Gil não gosta muito de chamar de varão, não. Então tem os jargões, né? Os jargões. O que mais? Vamos lá. Como é que você identifica um crente? Se ele tem um saião, um cabelão, uns braços meio cabeludo, né? Terno e gravata no sol quente, porque terno e gravata dentro de um carro com ar-condicionado pode ser um deputado, pode ser um advogado, mas viu andando no sol quente, de terno e gravata preto, em pleno 3 horas da tarde, é crente. Não é ou não é? Você já viu uma pessoa que não é crente, não é advogado, não é deputado, 3 horas da tarde, desce nessa rua aqui, de gravata e paletó? Não tem sentido. É crente, está vindo da igreja, está indo para o culto da tarde, culto da vitória. O que mais? Como nós podemos identificar um crente?
Agora, se você inverter, você vai a um bar e restaurante, você pensa em encontrar um crente lá? Não. Se for evangelizando, né? O crente pode estar num restaurante, self-service, ele vai estar lá, comendo, porque o crente gosta de comer muito. Numa churrascaria também é provável que se encontre bastantes crentes nesses lugares. Num quiosquezinho de cachorro-quente, evangélico, dog gospel, né? Que mais? Agora, jamais você pensa em encontrar, por exemplo, um crente numa casa fechada de um show em que estejam cantando alguns cantores, como, por exemplo, um cantor, Gal Costa. Não, Gal Costa. Não desce lá. Gal Costa é ruim? Então Eduardo Costa é melhor? Digamos, você não vai encontrar essa pessoa lá. O crente não anda nesses lugares. Concorda comigo ou não concorda? Perfeito. Bem, tudo isso a gente pode aqui tanto desenvolver uma série de coisas que classificam os cristãos, os crentes como crentes, e outros que desclassificam como crentes. Mas, e Jesus falou o quê? Vocês já leram o Evangelho tentando encontrar essas coisas que nós acabamos de falar no Evangelho? Façam isso, é um desafio. Você que vai me ouvir posteriormente, está em casa aí na internet, pega a sua Bíblia, leia Mateus. São 28 capítulos. Capítulo 1, 2, 3, 4. Viu, Josué? 5, 6. Leiam vocês, em nome de Jesus. Eu peço a esse ministério, outra palavra, leiam o Evangelho de Mateus. Depois leiam Marcos. Depois leia Lucas. Lucas é maior. Lucas tem 24 capítulos, né? 24 capítulos, salvo engano. Só que são capítulos grandes, longos, com 60, 70 versículos. O maior evangelho com essa quantidade de informação, de palavras, é Lucas. Leia João e procure encontrar isso que vocês acabaram de colocar aqui, enquanto as características de um crente. Procure encontrar nas palavras de Jesus. Você vai encontrar nas palavras dos fariseus. De Jesus, não. Mas quando Jesus fala sobre os verdadeiros discípulos dele, e aí a grande questão, será que nós somos discípulos de Cristo, de Jesus Cristo, do Cristo de Deus, ou somos discípulos de pastores, de denominações, de segmentos? É isso que nós temos que nos resolver. Afinal, o que eu sou, o que eu pretendo, o que eu quero. Então, se alguém quer ser um crente nos moldes institucionais, está ótimo. Qualquer denominação que você for, você vai estar bem aparado e bem firmado lá. Agora, no Evangelho de Jesus Cristo, não. Ele diz, olha, se vocês quiserem ser meus discípulos, há duas condições. Ou que seja uma condição que resultará num sinal. A condição para ser discípulo de Cristo é que nos dará a característica de ser discípulo de Cristo. Jesus disse, se você amar a seu pai, a sua mãe, ele vai elencando uma série de coisas, e termina dizendo, e a si mesmo, mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Então, o discipulado já implica necessariamente como fundamento, como começo, como disposição, o esvaziamento de si, em prol de uma causa maior. Crer no Evangelho não é acreditar na historicidade, nascimento, morte física e ressurreição provável de Cristo. Isso não é o Evangelho. O Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, se encontra nas próprias palavras de Cristo. O Evangelho diz, deixe aí esta vida e siga-me. Você vai ser o meu discípulo. Ser discípulo é ser disciplinado a partir de uma visão, a partir de um conteúdo, a partir da verdade que é o próprio Cristo. E sendo você disciplinado nesta disciplina, então você necessariamente terá que amá-lo acima de qualquer coisa. Ah, mas eu amo a Jesus. Não tem ninguém que ama mais do que eu.
Eu conheço pessoa que fala que ama Jesus chorando. Fala e começa a chorar. Eu conheço. Eu fico olhando assim. Dá uma pena. Até porque a pessoa está falando com sinceridade. Está chorando, é sincera. Só que ela não entende que amar a Jesus não é sentimentalismo. Amar a Jesus é amar a verdade que ele traduz na sua encarnação. É reconhecer no viver de Cristo e reconhecer nas palavras de Cristo o único caminho para mim, para eu viver, para eu caminhar. É o caminho da abnegação, da renúncia, do dizer não ao ego, mas de se integrar de tal modo em Deus e reconhecer tudo nele, que agora eu me entendo como sendo servo de Deus e servo dos homens, e servo da criação. Me entendo como sendo um mordomo, como sendo um mordomo fiel, servo fiel. Eu entendo que toda a minha existência, o que inclui não somente as minhas forças físicas, mas os dons e talentos que eu recebi de Deus, do Criador, e o meu trabalho, e o produto do meu trabalho, e tudo aquilo que materialmente eu possuo, tudo isso é a serviço de Deus, que só pode ser servido nos homens. Aí eu passo a servir a humanidade, olha. E como eu não posso servir a humanidade como um todo, de uma vez, como tem muita gente que quer ser missionário, mas ele quer ir para a África pregar. Gente, tem alguém precisando de você do seu lado, você quer ir para a África. Talvez seja essa a desculpa, né? Não, eu quero ir para a Europa, para a Ásia. Ó. Por que não começar aqui? Porque a ordem de Cristo é começando em Jerusalém. Ó. Daqui, aí você pode avançar. Mas não queira ir, porque enquanto você está querendo ir, e você nunca vai porque nunca teve os meios, você está postergando aquilo que deve ser feito hoje. Servir aqui, ó. Servir pregando o Evangelho, levando o Evangelho, ensinando o Evangelho, não somente com palavras, mas na prática do amor. Então, quando o homem se entende, ele entende essa verdade que é Cristo, e ele então percebe que existe um impedimento que impede. Verdade? Porque tem impedimentos que são superados. Quando você supera o impedimento, ele não vai impedir. Há uma série de impedimentos que você vai desfazendo deles, você vai abrindo o caminho. E outros que você o tem por impedimento real e que não permite que você tenha o evangelho gerado, crido, aí esse crido, entenda, o crido conforme Jesus disse que é o crer, de fato no seu coração. É o egoísmo. Então olha como eu estou colocando. Amar a Cristo e ser discípulo de Cristo implica, você só pode ser meu discípulo se você amar mim acima de tudo e até de você próprio. Vocês entenderam? Aí, eu amo Jesus Cristo. Mas amá-lo não significa você ter um sentimento afetivo por Jesus. Ele morreu por mim, aí você chora ali. Não é isso. Isso não resolve a vida de ninguém. De ninguém, ninguém. Cansei de ver gente chorando, falando em línguas. E não consegue vencer o menor problema relacional que tem. Não consegue. Superar uma palavra que a pessoa ouviu há 30 anos e até hoje essa palavra soa. E não somente soa e ressoa, mas a pessoa sente e ressente aquela palavra. E aborrece o outro por causa de uma palavra, uma coisa que nem existe mais, só que ela sabe quantos anos, quantos meses, quantos dias, quantas horas aquela palavra foi dita. A intensidade no coração. Então, amar a Cristo implica você reconhecer nele
no seu viver humano e nas suas palavras e ensinamentos. A única verdade que redime o homem. E você passa a amar aquele caminho, amar aquela verdade, amar o modelo que é Cristo, amar o Redentor que é Cristo. Aí você o tem por alvo, por propósito. Aquilo está no seu coração. Acima de qualquer coisa, você então está disposto a abrir mão de qualquer coisa por causa deste evangelho. É uma visão instaurada, inscrita no coração e na mente, na consciência. Então a primeira coisa é a renúncia. Ó, não tem evangelho sem renúncia. Ou tem? Porque se tem evangelho sem discipulado, então não tem evangelho sem renúncia, porque para ser discípulo tem que renunciar a tudo. Então, a primeira coisa que se exige é, se não houver esvaziamento de si, lógico que isso vai se dar processualmente, calma, mas vamos entender a verdade em si mesma. Se não houver negação do eu não terei o sinal. Qual o sinal do discípulo? O mundo saberá que sois meus discípulos se amardes. Então, o lado negativo é o negar. O lado positivo é o amor. Não se ama enquanto tiver ego. E havendo ego, nunca se amará. Pode até haver um amor, mas é aquele amor que não é esse que diz aqui. Seja constante o amor fraternal. E esse termo constante aqui, ele dá todo sentido. Porque o amor que não é constante é o amor eventual. E se ele é eventual, ele é intermitente. Tenho agora e não tenho amanhã. Não é? Ele não tem constância. Se ele não tem constância, então não pode ser amor verdadeiro. Por que eu amo agora, mas não amo depois de amanhã? Por que na hora da ceia eu vou lá e peço perdão, abraço o irmão e estou amando, pedir perdão para tomar a ceia, ou comer o pão e o vinho. E depois eu percebo que eu continuo aborrecendo aquele irmão do mesmo jeito. Não é intermitente? Aí eu vou precisar de um outro momento de reconciliação para depois continuar a mesma coisa? Vocês já viram isso acontecer ou não? Agora, por quê? Porque esse amor que se manifesta eventualmente, ele está para o seu próprio ego, é amor a si mesmo. Então, eu vou fazer assim, porque fazendo assim eu demonstro que amo, porque eu vou comer o pãozinho e o vinhozinho do partir do pão. Porque senão eu não estou salvo, não posso perder minha salvação. É sempre algo condicionado àquilo que eu vou receber, como Cristo vai me ver, como os outros vão me ver, qual é o resultado disso. Então, quando diz seja constante o amor fraternal, ele fala que o amor fraternal seja a nossa essência. A nossa essência. Aí eu fico imaginando, né? Falar igual aquela música Image, só que falando da igreja especificamente. Imagine você quando a igreja de Jesus Cristo, mas uma igreja é muito ampla, quando o MDVAP, de volta à palavra, só que é muito amplo ainda, tem em Goiânia, tem em São Paulo, vamos pensar o MDVAP de Taguatinga, esta aqui, ó. Eu, você, eu falo essas frases assim, lembro de uma música. Eu, você, Geraldo, Josué, Edna, Valentim, cada um. Todos tendo um amor fraternal constante. E agora? Será que haverá no nosso meio falatórios profanos em relação às pessoas? Diz a palavra, né? O amor cobre multidões de pecados. Isso não quer dizer que o amor é conivente com o pecado. Não. Ele guarda, ele protege.
ele corrige, ele ajuda, mas não expõe. Essa semana, algumas pessoas me ligaram, mandaram mensagem, até irmãos de fora, para me dar força pelo que eu falei domingo aqui. Achei interessante o cuidado dos irmãos, achei bom o cuidado dos irmãos. Mas aí com alguns eu ficava falando, né? Às vezes eu não entendo como é que pode ser assim as coisas. Alguém que se preocupa com a vida do outro. E não é uma preocupação com o outro, pela necessidade, pelo problema, pela dificuldade, alguma coisa, alguma carência. Mas não, ele se preocupa com a vida do outro num aspecto que não tem nada a ver com ele. Estou preocupado que o Istvan, digamos, eu vou falar algo da vida particular, individual dele, e vou sair dizendo para todo mundo da igreja, em nome da santidade. Como é que pode ser isso? Como é que eu, Alexandre, posso pregar o amor? Eu tenho autoridade para pregar e ensinar sobre o amor de Deus se eu passo o dia destruindo vidas? Me responde. Se eu construo um caminho à casa de alguém para destruir pessoas, para mentir acerca de pessoas, para para disseminar contenda, inimizade, porfia, divisão. Mas fazem isso no nome do Evangelho. Istvan, a Bíblia na mão, eu vim dar um estudo para você na sua casa, e quero começar dizendo isso do fulano. Não dá para entender essas coisas, queridos. É estranho, pastor Josué. E nós não conseguimos enxergar isso em nós. Então imagine só quando nós, esse ministério, aqui em Taguatinga, né, para que fique bastante prático, porque quando a gente coloca a igreja de Cristo na terra, no seu aspecto universal, você desaparece. Agora, quando coloca essa comunidade aqui, nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, no trato de uns para com os outros, diante da falta, os irmãos cometem falta uns para com os outros, ou não cometem falta nenhuma? Então, como é que o amor trata agora e reage diante da falta do outro, do erro do outro, da fraqueza do outro? Então, pense numa situação, seja constante o amor fraternal. E com isso tudo eu fico pensando, puxa vida, como é que nós cristãos, e agora estou generalizando para vocês entenderem o que eu quero dizer, conseguimos falar que temos nós o Evangelho, dizemos que quem não é crente, nos moldes como foi dito agora há pouco aqui, não tem o Evangelho, porque o que é Evangelho para nós? Espera aí, o que é Evangelho para nós? Vamos por aqui. Para você, o que é Evangelho? Aí a pessoa que estudou um pouquinho, você quer falar, minha irmã? Isso que eu ia falar, a pessoa estudou um pouquinho, aprendeu, né? É a boa notícia. Bem, tá. E que boa notícia é essa? Reconciliação. No geral dizem que Jesus morreu por nós. E agora só aceitou, meu irmão. Está dentro do barco, aí é só ir para o céu agora. Gente, a boa notícia, a boa nova, o Evangelho. E quando a gente fala de Evangelho, a gente às vezes pensa nos Evangelhos 4. Na verdade, o Evangelho com E maiúsculo não tem relação direta com os Evangelhos. Os Evangelhos são o modo como Mateus percebeu o Evangelho. Então a relação é indireta. O Evangelho, ele existe antes de existir Mateus, enquanto pessoa, que dirá seu Evangelho. O Evangelho existe antes de Marcos nascer, de Lucas nascer, de João nascer. E você pode queimar todas as Bíblias do mundo com os 4 Evangelhos,
que o evangelho continuará a ser o poder de Deus, vivo e operante no mundo inteiro. Porque o evangelho não é um livro, não é um dogma, não é uma história, não é uma notícia, como o fulano chegou, o fulano veio, saiu, morreu, ressuscitou. O evangelho é o próprio Cristo, enquanto verdade que opera no coração. Eu comecei essa mensagem, esse diálogo com os irmãos, falando que nós costumamos ver a verdade emoldurada ou dentro de sistemas dogmáticos. Lembram disso? Que nos atrapalha de saber o que é a verdade na sua essência. Então os evangélicos dizem assim: nós somos evangélicos, temos o evangelho de Deus. Os incrédulos, quem não é evangélico é incrédulo e não tem o evangelho. Nós temos que salvar o mundo, aí eles estão querendo salvar o mundo. Aí os evangélicos estão querendo salvar o mundo. Salvar de quê? Vai levar o mundo para dentro da igreja? Vai acabar com a vida do mundo. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não leve o mundo para a igreja evangélica. Vai acabar com eles tudo. Eles estão tão bem. Eles não estão muito bem, né? Mas, puxa vida, não destrói não. Deixa os bichinhos lá, onde estão? Muitas vezes a pessoa está lá no mundo e ela consegue se relacionar com as pessoas, consegue ali na sua cegueira, na sua ignorância de não conhecer muitas coisas, mas ele ainda sente o amor por estar nele, ainda consegue, vai para a igreja, se torna um baita de um egoísta, de um avarento, porque as mensagens que são ministradas diariamente, constituídas nas mentes das pessoas, fazem delas um amante do dinheiro, da posição. A pessoa se torna uma pessoa ambiciosa, no sentido de querer possuir muito e nunca acaba essa cobiça, esse desejo de possuir, porque prega um evangelho espúrio, nojento, perverso. As disputas nas igrejas ocorrem de maneira santificada. Porque as disputas é o almejo por um cargo, e o cargo é coisa santa. É intocável, é ungido do Senhor, não toca. Vocês entendem? Olha que coisa mais simples, seja constante o amor fraternal. Onde houver o amor fraternal, há o evangelho. Onde houver amor de Deus no coração do homem para com o outro, é evangelho. Querem uma coisa? Tirem do evangelho o amor. Ou dos evangelhos, eu me refiro agora aos livros 4. Tire de lá o amor e não tem evangelho. Tire da Bíblia o amor. Vamos colocar no Novo Testamento. Não existe Novo Testamento, não existe verdade, não existe Deus, não existe evangelho. Agora, nós cristãos, de maneira geral, estamos nem aí para o tal do amor fraternal. Bobagem. Estamos preocupados com as campanhas, com os cargos, com as disputas, com o dinheiro, quanto entra de dinheiro na igreja, quanto entra de dinheiro no bolso do membro que deu muito para receber mais. Estamos preocupados com isso. Quantas posses nós vamos agregando. Difícil, né? Seja constante o amor fraternal. Isso aqui é uma luta, porque não existirá amor fraternal no nosso coração se não houver a morte do nosso ego, do nosso ser, enquanto ego. Não haverá. Agora, cuidado, porque nós temos que tomar o cuidado para não fazer disso uma doutrina. O amor não é uma doutrina. Né? Por exemplo, eu já ouvi algumas vezes, aqui mesmo nesse ministério, alguém dizia assim, pois é. Era um problema de casal, sabe? Esse meio casal enviesado, meio tribulado. Sabe aquele casamento bem atribulado mesmo, que é mais tribulação do que qualquer coisa? A pessoa num casamento tribulado falou, tá bom. Eu não vou divorciar só por causa do reino. Mas não fosse o reino.
Você não vai reinar, minha senhora. Pode divorciar tranquila, fica tranquila e calma. Você pode divorciar sossegada, que você não vai reinar. Não tem reino para você. Olha, não estou falando a favor de divórcio, tá, queridos? Em nome de Jesus. Eu estou dizendo uma situação de alguém dizendo, eu não vou divorciar só por causa... E batendo a raiva que ela está na cama. Só por causa do reino. Ou seja, como se reinar fosse, você vai, a partir de agora, você vai entrar para ali, para aquele palácio, você vai reinar no domínio sobre as pessoas, a partir de agora, porque você manteve a sua certidão de casamento sem averbação de divórcio. A pessoa não entende que quando ela está num problema de família, de casal, salvo alguns casos raríssimos, a luta ali é uma luta de egos. Salvo raríssimas exceções. Tem as exceções, que são outros tipos de problemas. Mas geralmente são coisas que estão ali, dois que não conseguem ser um. E quando dois não conseguem ser um, é porque cada um quer ser um. E aí não tem como dois viverem em harmonia sendo dois. Isso não dá em nenhum lugar, nem em casamento, nem em amizade, em nada. Enquanto houver cada um querendo ser a si próprio, vai dar problema, porque vai ter os embates. Vão ter os embates. Então, reinar com Cristo, eu quero reinar com Cristo no milênio. Mas por que no milênio? Comece a reinar agora. Reine em vida. Reine sobre o seu ego, sobre o pecado. Reine sobre a sensualidade, sobre a maldade, sobre a inveja. Pegue o cetro de ferro do reino e comece a despedaçar esses impérios, como se despedaça potes de barro. Aí funciona. Aí o reino lá, no ponto de vista escatológico, não tem problema, Josué, se é 1000 anos, se é 100 anos, se é eternidade. Esse aspecto fica tão sem sentido, porque eu não preciso do milênio para reinar, eu estou reinando em vida. E se chegar lá, tiver que reinar, eu continuarei a reinar. E depois, se acabar o milênio, eu vou reinar eternamente, não acaba esse reino. E se houver esse reino de 1000 anos, no sentido escatológico, será uma questão meramente para o universo, não para mim. Porque eu já estou reinando. E nunca poderei reinar lá, se não reinar aqui. É isso. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Em nome de Jesus. Não é difícil, né, de entender. Agora, para isso nós temos que começar a pensar essas verdades do ponto de vista do coração e não da doutrina. A pessoa que batia dizia, por causa do reino eu não vou divorciar. Então, ela está numa doutrina. Ela está preocupada com as doutrinas. Enfim. Bem, isso aí é o versículo 1, né? Não, capítulo 13 de Hebreus, 1. Seja constante o amor fraternal. Tem outros, segue outros conselhos, mas eu vou ficar somente nesse amor fraternal, por causa do nosso tempo. Tá bom? Então é isso, queridos. Vocês pensem isso. Eu quero que vocês vão para casa hoje pensando o Evangelho enquanto essência. E como é que se pensa o Evangelho enquanto essência? O amor. O amor. O que é o amor de Deus para... O que é o Evangelho, senão o amor de Deus para conosco? Não? E como é que eu entendo esse amor de Deus para conosco? Deus amou o mundo. E esse amor é um amor tal que Ele deu. O amor, na sua expressão, é uma dádiva, é um dar, é um doar. Não é sem razão que este Evangelho e esse amor, ao nos ganhar, ele nos orienta que nós devemos amar os outros agora. Veja que é um amor que se reproduz e cresce nos corações para que esse amor seja manifestado e expressado em muitos. Então, Deus expressa esse amor doando e dando o seu Filho para que Ele nos redima e redima o nosso coração e, uma vez redimidos, possamos também amar para manifestarmos e termos tal expressão de amor. Isto é o Evangelho. O amor é a essência de todas as coisas. Tá bom? Vamos pensar então na nossa necessidade de amar.
Eu sei que eu não amo à altura do amor divino. Eu sei que você não ama à altura do amor divino. Mas nós já estamos caminhando, na medida que estamos compreendendo que nós temos necessidades profundas de redenção. E que essa redenção não é uma doutrina calvinista, não é uma doutrina arminiana, não se encontra num compêndio teológico. Tampouco se encontra meramente no compêndio de livros sacros, ou livros, como diz, os livros inspirados, né? Mas que é uma verdade que é tão real e que faz toda a diferença no meu ser, no seu ser. É isso. Vamos começar a pensar essa questão do coração, do ser. Eu, frente ao Evangelho, frente a Cristo, quanto tenho recebido de Deus. Preciso de Deus. Minha visão precisa ser alterada. O meu conceito sobre as coisas e sobre tudo precisa ser alterado, elevado ao olhar divino, ao conceito divino. Os meus sentimentos precisam ser elevados ao sentimento divino, para que eu possa ter um acolhimento das pessoas como Deus as acolhe, para que eu possa ter um relacionamento como Deus estabelece, que é incondicional. Para que eu possa começar a ter essa experiência orgânica da verdade. Tá bom? Esse é o meu convite aos irmãos, para que nós venhamos a desenvolver isso na nossa experiência com Deus, nas nossas orações, na nossa meditação, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar?